o PL da dosimetria. Vai ser muito interessante. O que nós não podemos permitir, no entanto, é que essa versão passe sem nenhuma resistência ou sem disputa. Por isso é que eu estou usando esse tempo no Paulo Figueiredo Show para recordar ao Brasil o que é que de fato aconteceu naquele dia. Não houve golpe, nem muito menos tentativa de golpe. A Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal se debruçaram sobre cada detalhe envolvendo cada pessoa que eles disseram estar envolvida no inquérito do golpe da Disney. Foram anos e anos de investigação e uma enxurrada de dinheiro público para financiar essa suposta investigação. E o que eles acharam? Ora, absolutamente nada de concreto. Todas as condenações sofridas por essas pessoas desde então são baseadas em colaborações que foram refeitas diversas vezes de um colaborador que confessou estar sendo coagido e com base em versões que não puderam ser verdadeiramente comprovadas nos autos do processo. E tudo isso ocorreu debaixo de uma campanha de repressão que impediu que os advogados dos réus tivessem acesso à íntegra dos processos, puniu advogados que se utilizaram de todos os meios disponíveis para alegar a inocência de seus clientes e causou uma das maiores manchas de vergonha na história do Brasil. A gente não pode se esquecer, por exemplo, que os advogados do presidente Bolsonaro tiveram 15 dias para analisar 70 mil gigabytes de dados, enquanto a Polícia Federal e a PGR tiveram anos acessando o mesmo material com dinheiro público. O advogado do general Braga Neto também afirmou que foram coletadas 225 milhões de mensagens e áudios em mais de 200 aparelhos celulares apreendidos e essas mensagens geraram mais de 100 laudos periciais. Como que alguém poderia analisar isso em 15 dias? É claro que não poderia. O advogado general Heleno, Matheus Milanes, tentou pedir um sumário das provas reunidas contra o seu cliente para que pudesse produzir a sua defesa. A resposta foi que aquilo era um ato meramente protelatório e o pedido foi negado. Durante todo esse processo, aquele que era o relator do caso era também a vítima, o promotor e o juiz, e muitas vezes o perito, e ao mesmo tempo era um inimigo declarado do presidente da República que ele estava julgando. No painel dos demais juízes, havia também o ex-advogado do principal adversário político do presidente Bolsonaro e um ex-governador que fez oposição ao seu governo e que possui até mesmo ações criminais contra o réu na justiça. Relembrar o 8 de janeiro é, então, relembrar como o sistema penal e processual foi sequestrado por um regime ditatorial que enche o bolso dos seus integrantes de dinheiro e muito dinheiro, mais que 129 milhões de reais em dinheiro, enquanto cala qualquer pessoa que ouse denunciar o que eles estão fazendo. Relembrar o 8 de janeiro é lembrar da Débora Rodrigues, mãe de família condenada a 14 anos de prisão por pichar uma estátua, mãe cuidadosa de 2 filhos, uma pessoa que nunca segurou uma arma de fogo na sua vida e mesmo assim foi condenada por associação criminosa armada. Quem estava armado, no entanto, o Supremo Tribunal Federal não soube dizer. Relembrar o 8 de janeiro é relembrar também do Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, morto, vítima de mal súbito na Papuda por ter tido seus cuidados médicos negligenciados por meses enquanto estava preso por um crime que ele não cometeu. Clezão passou mais de 10 meses preso por ordem de Alexandre de Moraes e nos autos não há absolutamente nenhuma prova das acusações feitas contra ele pelo Ministério Público Federal. Acusações acatadas pelo Alexandre, o mesmo Alexandre que agora tenta deixar Bolsonaro morrer na prisão. Relembrar o 8 de janeiro é, portanto, relembrar como um povo completamente indignado e exausto de um sistema eleitoral e político que não lhe dá explicações plausíveis quanto aos seus questionamentos válidos, que adota 2 pesos e 2 medidas quando se trata de candidatos de esquerda e direita, que calou quem dizia verdades inconvenientes, que desagradavam o Alexandre de Moraes, como esse povo foi punido duramente pelo regime. Mais um dia, meus amigos, um dia. Relembrar o 8 de janeiro vai ser relembrar o dia do início de um movimento que mudou o Brasil para sempre e que marcou o começo da queda do regime. Esse dia pode não ser hoje, ele pode não ser amanhã, mas eu tenho fé
de que esse dia vai chegar. E não só fé, mas eu vou trabalhar para que ele chegue logo. Desistir não é uma opção. Pela Débora, pelo Pezão, pelo presidente Bolsonaro, pelo Felipe Martins e por todos os outros presos políticos no Brasil. A gente não vai parar, a gente não vai precipitar e a gente não vai retroceder. Quem durar mais, vence. E nós vamos vencer. E, de fato, a gente não pode esquecer nunca do dia 8 de janeiro, porque o golpe plantado pelo regime naquele dia contra o presidente Bolsonaro e contra o Brasil ainda causa efeitos muito reais no nosso país. Ontem eu trouxe aqui a informação, no programa aí circulou, de que o Conselho Federal de Medicina havia aberto uma sindicância para apurar os fatos relacionados a, abre aspas, inquietação quanto à garantia de assistência médica adequada ao presidente Jair Bolsonaro, que passou quase 2 dias tendo seus cuidados médicos negligenciados e sendo torturado através da omissão do violador internacional de direitos humanos, Alexandre de Moraes. E aqui eu registro novamente os meus parabéns ao Conselho Federal de Medicina, porque nós cobramos sempre o posicionamento de instituições como o CFM e a OAB, e nesse caso eles decidiram não se omitir. Só que o grau de consolidação do regime no Brasil é tão avançado que algumas horas depois do anúncio feito pelo CFM, o próprio imperador do Xandaquistão, o pseudo-juiz corrupto, determinou a nulidade da sindicância e proibiu que qualquer procedimento similar fosse instaurado sobre o assunto. Ou seja, você age com negligência aos cuidados médicos de um idoso que se acidentou, nega a ida dele ao hospital para fazer exames e só libera a ida no dia seguinte. E aí, quando alguém diz que vai apurar o que aconteceu, você impede que isso seja feito. Agora, então, para todos os efeitos, o Alexandre assume mais um cargo. Não basta o cargo de presidente da República, de presidente do Congresso Nacional, de dono do Supremo Tribunal Federal, ele agora, e de perito, de Procurador-Geral da República, ele também é agora o presidente do Conselho Federal de Medicina. E as mesmas pessoas que aplaudiram a sua ditadura e acúmulo de poder, agora se fingem de assustadas. Aliás, ele não somente, se fosse só isso, estava barato, mas ele não somente determinou a nulidade da sindicância, como também decidiu que o presidente do CFM deve prestar depoimento à Polícia Federal para explicar a conduta que ele classifica como ilegal do CFM. Apurar possível prática de crime. É claro que há uma coação aqui. O cara mandou o sujeito ir à Polícia Federal explicar por que é que ele fez o papel dele e não deixou que uma negligência médica passe batida. Eu não sei se o Xi Jinping pensaria num negócio desses. Ah, meu Deus, o Brasil não pode virar a Venezuela. Lembram disso? Hoje em dia a gente torce para que o Brasil vire a Venezuela. A gente vai falar sobre Venezuela hoje ainda. Mas é claro que o que está acontecendo é uma campanha de coação a quem ousou se levantar contra o absurdo. E eu digo isso porque eu acho muito engraçado. Eu tenho mais do que 6 anos de idade, então eu me lembro daqueles anos longínquos de 2020, quando, durante a pandemia, quem contrariasse os conselhos de medicina, a ciência, era criminoso. Hoje, alguns anos depois, acabou o negócio do acredite na ciência, confie na ciência. Hoje, Alexandre de Moraes é a ciência. E alguns anos depois, a ordem do sistema é pau no C do CFM. Esse é o tratamento e o estilo de vida de quem não é amigo do Alexandre. Entendam, o sistema existe para destruir quem vai contra ele, quem questiona ele, quem questiona as suas ilegalidades. E eles fazem isso justamente para garantir que eles possam bater a sua carteira com os amiguinhos deles. Ora, você tem 2 portas. Ou o CFM é dócil ao Alexandre de Moraes, ou ele vai contra o Alexandre de Moraes. Se ele vai contra o Alexandre de Moraes, ele recebe anulação dos seus atos, o presidente do CFM chamado com risco de ser preso, chamado para prestar depoimento na Polícia Federal, etc, etc.
O que eu recomendaria neste momento ao presidente do CFM? Se ele tiver 129 milhões de reais sobrando, eu sugiro contratar a esposa do Alexandre de Moraes, porque aí não precisa prestar declaração, não precisa apurar se houve indício de crime, até porque o Dias Toffoli vai dizer que não há indício de crime nenhum em absolutamente nada, inclusive na contratação por 129 milhões da esposa do juiz que está tratando do seu caso. Nada disso é crime. Pelo contrário, se você contratar a Viviane, você vai ter um estilo de vida nababesco. E eu digo isso, nababesco, de viver como um nababo, meio que literalmente. Porque vejam essa reportagem da Andresa Matais. Pai de Forcaro negocia mansão de 180 milhões de reais em Orlando. Ora, o que são 229 milhões de reais de propina para Viviane Bastos de Moraes se você está pagando 180 milhões de reais em uma casa aqui em Orlando? E vejam, foi colocado à venda, eu estou em dúvida aqui se eu vou comprar, estou avaliando aqui as possibilidades. Vejam que pequeno sobrado, que casinha mais ou menos, que gente modesta, né? O estilo de vida de quem é amigo do rei, de quem o filho é protegido pelo Supremo Tribunal de Contas da União, faz contrato de 129 milhões de reais com a mulher do Alexandre, aí é fácil o pai ter casa de 180 milhões de reais em Orlando. Que beleza, essa casinha, eu achei... Olha, eu particularmente não gosto desse estilo de casa. Acho coisa de novo rico, acho coisa de new money, cafonérrimo. Mas, cada um com seu cada um. Será que chamar o Daniel Vorcaro para explicar na Polícia Federal fraude ao Banco Master vai acontecer, igual aconteceu com o presidente do CFM? Ora, jamais. Chamar ministro do TCU para explicar por que eles estão agindo com agência de publicidade para destruir a reputação do Banco Central, atacar as instituições como o Banco Central, como tratamos no programa de hoje? Não, isso não. Tem que chamar o presidente do CFM para explicar por que ele não quis fazer vista grossa a essa conduta completamente ilegal, imoral e antiética. Essas pessoas não são só doentes. Não são só doentes. Elas estão ganhando muito dinheiro com isso. Claro, há um grau de psicopatia que se alastra. E eu digo que esse grau de psicopatia se alastra, pessoas... Por que eu falo psicopata? Psicopata que não é um adjetivo, não é um xingamento. É um diagnóstico clínico. São pessoas que perderam a capacidade empática. Eu digo isso, eu trago comprovações. Ontem eu trouxe o caso da Dani Lima, assessora de imprensa do Alexandre de Moraes. Hoje eu posso trazer, por exemplo, o caso de outro doente mental, que é o Guilherme Amado, jornalista Guilherme Amado. Eu sou blogueiro, influenciador, sei lá o que mais. Mas o Guilherme Amado, que tem um blog, não é blogueiro, é jornalista, e ele publica no seu site mais uma dessas comprovações de que essas pessoas têm probleminha na cabeça. Vejam essa manchete. Boletim médico é balde de água fria para Bolsonaro. E claro que é só um doente mental, como o Guilherme Mamado, pode achar que um laudo que diga que o presidente Bolsonaro não está com sequelas graves, pelo menos, graças a Deus, desta vez, por conta do acidente, alguém considerar isso um banho de água fria nos bolsonaristas. Como se os bolsonaristas, vocês dizem que eu sou bolsonarista, então vou vestir a carapuça, como se nós, bolsonaristas, achássemos ruim que o presidente tá bem, que não tá mal. Como se o bom pra gente fosse o presidente estar o mais ferrado possível.